Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer. Eu trago conteúdo sobre finanças e investimento a longo prazo, principalmente para te ajudar na tomada de decisão e cada vez mais a gente, tanto você quanto eu, nós nos tornarmos melhores investidores, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano e também um investidor global. Então, se esse conteúdo te interessa, já aproveita, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Eu sei, isso ajuda muito ao conteúdo chegar em primeira mão. Hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre small caps. Sim, vou fazer uma lista de setores, uma lista dos setores abaixo de 100 bilhões de reais para a gente falar um pouquinho mais dessas companhias, trazer alguns cases, exemplificar e principalmente no final do vídeo, fica comigo até o final, eu vou trazer duas posições de small caps que eu gosto e eu acredito ter muito valor no longo prazo. Então fica comigo, vamos passar a vinheta e te espero logo mais. Vamos lá! Pessoal, antes da gente começar, esse vídeo é uma continuação do primeiro vídeo onde eu coloquei as empresas acima de 100 milhões de reais. O card está aqui em cima, eu vou deixar para vocês. Então é importante, antes de olhar esse, se possível, já olhe o outro, onde a gente vai ter um cenário global, um cenário de todas as companhias listadas aqui no Brasil. Então, sem enrolação, vamos para a tela onde eu vou passar a lista desses setores, principalmente porque vocês sabem, eu gosto de setores, dentro dos setores, que é a parte macro, eu olho as ações, que é a parte micro. Então eu gosto de fazer essa divisão, principalmente porque existem facilidades entre setores. E é isso que a gente vai ver aqui. Vamos para a tela onde eu passo ponto a ponto. Pessoal, aqui na tela eu trago uma lista dos setores abaixo de 100 bilhões de reais, ou seja, a gente tem uma série de setores na Bolsa Brasileira, então cada vez mais a gente está vendo small caps, ou seja, companhias com valor de mercado baixo entrando na Bolsa Brasileira, o que é um cenário extremamente positivo. E aqui eu trago o exemplo de alguns desses cases. Eu vou detalhar ponto a ponto em relação a esses papéis, tanto a parte de diversos, químicos, produtos pessoal, limpeza, tecidos, enfim, uma série de pontos até o valor de 10 bilhões de reais, passar quais são as principais companhias de cada setor, onde valeria a pena a gente estudar, principalmente num cenário de longo prazo, num cenário de crescimento. Então as empresas de small caps, elas tendem a ter um crescimento acima do Ibovespa. Tem essa comparação, eu vou deixar aqui a comparação do Small 11 com o Bova 11. Então é importante a gente ter essa ciência. Para a gente começar, eu trago a lista dos diversos aqui. Tem algumas companhias que eu gosto bastante de olhar, que são elas Localiza, Locamérica, a gente também é Movida, ou seja, são as locadoras. As locadoras tendem a ter um cenário importante no longo prazo, bem positivo. Também a gente tem algumas outras companhias, como a Anime 3, Ser 3, Dots 3 e a Smile. São companhias que eu não gosto tanto, mas claro, isso é a minha posição, é o meu direcional. Também, na parte dos químicos, a gente fala um pouquinho mais sobre algumas companhias. Braskem, Fertilizante Heringer e GPCP3. São companhias que eu não acompanho tanto, eu fico fora dessa parte de químicos, principalmente porque é um setor, eu não consigo me expor, eu não quero me expor a todos os setores e esse é um dos setores que eu quero ficar fora. Também a gente pode passar aqui a parte dos produtos, pessoal e limpeza, um setor que tem um grande peso basicamente pela Natura e pela Bombril. Então a gente pode ver que a Natura é grande parte do valor de mercado desse setor. Seguindo com a nossa lista, a gente chega na parte de tecidos e calçados. Aqui a gente tem uma série de companhias. Listo aqui para vocês: Alpargatas, Grendene, Hering. A gente tem também algumas empresas menores como SGPS3, PTNT3, a gente pode ver também a CTSA3, ou seja, são companhias menores no radar do investidor, companhias que elas podem ter um crescimento grande e é importante dentro de cada setor a gente entender qual companhia que está performando melhor dentro do setor. O setor performa bem, isso são pontos importantes na análise quando a gente vai olhar melhor para esses casos. Seguindo com a nossa análise, a gente chega também na parte de exploração de imóveis e é importante que aqui que são companhias que trabalham mais na parte de aluguéis, porque basicamente a gente tem também a construção civil, que depois são as incorporadoras, que eu vou falar um pouquinho mais. Então, nesses casos da exploração, a gente tem algumas companhias que são Multiplan, BR Malls, Iguatemi, Log3, a gente tem também Also 3, são algumas companhias, principalmente os shoppings, que trabalham nessa parte de exploração dos imóveis. Então, a gente precisa ter bem ciente que são alguns pontos importantes. Eu não gosto muito da parte de shoppings, eu não entro muito nesse setor, eu me posiciono nisso com base nos REITs que eu tenho lá fora, que tem vários vídeos aqui no canal. Vou deixar até uma playlist aqui para vocês, principalmente se quiser saber mais informações sobre REITs. Pessoal, e por que eu gosto de passar uma lista dos setores? Eu tenho muito a parte de, quando eu faço as minhas análises, eu gosto de olhar de cima, ou seja, dado todo o cenário, onde eu quero me posicionar,
onde eu acredito que tenho mais probabilidades, onde as estatísticas, onde as probabilidades vão trabalhar ao meu favor. Então esse é um dos porquês que eu gosto de fazer essa análise por setores, onde eu coloco todos eles, abro todos eles como se fosse um mapa e dado onde tem mais possibilidades, que eu acredito, claro, e eu nunca vou acertar tudo, é onde eu quero montar as minhas posições. Então com base nisso é um dos porquês que eu passo essa lista aqui para vocês. Então, seguindo a nossa análise, vamos falar um pouquinho mais sobre a parte de saneamento. Bora para a tela! A gente sabe que saneamento é um dos setores que tem mais deficiências aqui no Brasil e tem algumas companhias que tem vários investidores gostam, que é a Sanepar, a gente tem a Sabesp, a Copasa, então a gente já tem uma tríade de companhias aqui. Também a gente pode entrar um pouquinho mais nessa parte de água, saneamento ambiental, a Ambipar, que é uma empresa bem conhecida, é um case que eu gosto bastante. Tem um vídeo já aqui no canal, vou deixar o link aqui. Então também são alguns dos pontos de água, de saneamento, de produtos que as companhias tendem a ter um bom crescimento. Claro, saneamento está muito vinculado ainda à parte pública, à parte estatal. Então esse é um dos pontos que me fazem ir com extrema calma dentro desse setor. Outro ponto também aqui é a parte da construção civil. E aqui, assim como a parte de elétricas, que é um setor bem maior e que está lá no outro vídeo, dentro da construção civil a gente tem uma série de companhias menores. Listo muitas aqui: Cyrela, MRV, EZTEC, JHSF, Iven3, DIR3, Gafisa, enfim, tem muita companhia, tem muita incorporadora na Bolsa Brasileira. E a gente sabe que, dado o setor, olhem a particularidade, nenhuma dessas companhias tem um valor de mercado muito maior do que as outras. Então a gente pode ver que é extremamente competitivo esse setor e é muito difícil de ter crescimento recorrente, de ter crescimento passo a passo. Então é um setor que tem as suas particularidades e é importante a gente ter essa ciência quando a gente vai investir em construção civil. Pessoal, se esse conteúdo está te ajudando, aproveita, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Isso é muito importante para receber o conteúdo de primeira mão e principalmente para a gente ter uma interação ainda maior aqui no YouTube. Também a gente chega aqui na parte de programas e serviços. Muita companhia aqui para a gente acompanhar: Localweb, Cash3, Mozi3, a gente tem também a Bemob, MBLY3, ou seja, uma série de companhias que a gente pode acompanhar dentro desse setor, uma série de companhias que podem trazer vantagens. É claro, a gente precisa entrar ponto a ponto. O meu objetivo aqui é passar para vocês essas companhias dentro dos setores, até para ajudar vocês a ter um olhar de cima onde a gente pode se posicionar. Depois, pessoal, passando de parte de programas e serviços, a gente chega em materiais de transporte, onde a gente tem também aqui Embraer, Randon, Fras-le, Promo 4, Recrusul, enfim, esse é um setor que eu fico fora. Claro, tem muita gente que gosta, eu acabo ficando fora por razões que eu não vejo o setor com vantagens competitivas, então é um dos porquês que eu apresento aqui para vocês, mas é um setor que eu realmente não acompanho. Também a gente tem a parte de gás, que tem a Comgás, telecomunicações, a gente tem a Oi, Oi BR, tem muita gente que acompanha a Oi aqui, cada um tem as suas posições aqui também, eu não tô aqui para julgar ninguém, eu tô aqui é para ajudar vocês. Depois a gente chega na parte de máquinas, equipamentos, agropecuária, então a gente tem a Home 3, Kepler 3, a gente tem também parte agro, ou seja, SLC, Agro 3, Soja 3, a gente pode ver que cada vez mais o setor agro está crescendo, ele não tem uma posição muito grande ainda na B3, ou seja, dado todo o rol de companhias, é um setor com valor de mercado ainda bem baixo, se comparado ao PIB brasileiro, mas cada vez mais a gente está vendo uma nova safra de IPOs dentro desse setor, o que eu gosto demais. Também a parte de computadores e equipamentos com a Intelbras e com a Positivo. São pontos que eu gosto bastante. A gente pode ver várias companhias aqui dentro desse rol que eu passei todo ele para vocês aqui na tela. Então, pessoal, esse é um dos porquês que eu passei a parte dos setores, principalmente para ter esse posicionamento. A gente pode ver que tem companhias com muita vantagem competitiva, companhias grandes, exponenciais, e também na parte dos fundamentos, geralmente, isso aqui a gente não pode generalizar, são companhias com potencial grande de crescimento. Consequentemente, com potencial grande de crescimento, são companhias com fundamentos mais caros, mais elevados. Óbvio que sempre vai ter exceções, mas no geral, essas companhias que eu apresentei para vocês, elas têm os fundamentos dela, os indicadores são mais caros se a gente for comparar com as companhias de valor. Então a gente precisa ter essa ciência do nosso objetivo como investidor, principalmente para a gente saber o que nós queremos colocar na carteira, dado o nosso objetivo, e cada um tem o seu. Eu particularmente, hoje que eu tenho 30 anos, eu espero ficar 70, 80 anos até o final da minha vida dentro da bolsa. Então por isso que eu procuro mais empresas de crescimento, que elas tendem, as probabilidades dela são que elas valorizem mais que as companhias de valor. Então eu faço um pouco desse mix, principalmente para estruturar a minha carteira.
E como eu prometi, tem duas companhias aqui que eu gosto demais. E quais são elas? A primeira é a Ambipar. É um case que eu tenho uma posição forte na minha carteira. Eu acredito muito na companhia, principalmente pelo setor que ela está inserida. Ou seja, a gente vê cada vez mais uma demanda grande da sociedade em relação aos produtos e serviços e principalmente pelas aquisições que ela vem fazendo. Então agora que ela fez muita aquisição, ela precisa colocar toda essa sinergia, todas essas companhias para rodar junto, dado a companhia está crescendo num ritmo exponencial. A primeira é a Ambipar e a segunda é a Intelbras. A companhia recentemente fez o IPO, é um case que eu estou começando a acompanhar mais de perto, principalmente porque ela está trazendo vários produtos novos, vários serviços novos e crescendo cada vez mais o portfólio. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar para vocês o card da Intelbras para acompanhar mais de perto esse case. São duas posições que eu gosto demais e eu acompanho muito de perto, dado todo esse cenário. E essas posições é importante o seguinte, eu gosto tanto do setor quanto da companhia. Então, quando dá essas duas ligações, quando eu gosto do setor, eu sempre procuro a melhor ou as melhores companhias daquele setor para montar a posição. Se esse conteúdo te ajudou, já te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like e ativa o sininho. Eu te espero no próximo vídeo e até mais!